Voltamos com o nosso programa e agora a gente vai continuar falando sobre algumas cartas que em outros programas a gente vem já dando essa introdução sobre o baralho cigano e tudo mais. E hoje a gente vai dar essa continuidade de outras cartas. Bom, então vamos continuar falando sobre as cartas de uma por uma, né? Hoje a gente vai começar então com a carta da criança, o número 13. Eu particularmente amo muito essa carta, exatamente porque ela fala sobre a esperança, ela fala sobre a inocência, sobre essa questão de ser genuíno na vida. Então a carta da criança, ela é uma carta onde traz bastante esse entendimento, a reconexão com o seu eu de criança mesmo, com a sua criança interior, dessa esperança toda que a gente tem quando é criança, que a gente não tem nenhum tipo de julgamento. Então, dentro do jogo, qual que é o papel dela em si? Ela sempre vai trazer sobre a esperança nas áreas que foram perguntadas. Ou ela vai falar também sobre a pessoa que o consulente perguntou, ou sobre a pessoa em si, o próprio consulente, está sendo de uma forma infantil. Se ela está agindo de uma forma infantil dentro da questão que foi perguntada. Na maioria das vezes, o jogo em si não mostra muito isso, tá? Dessa questão infantil, só se for necessário ser dito, se estiver muito falando no campo da pessoa. Caso contrário, ela sempre vai trazer essa conotação de esperança, da sua conexão com o seu eu de criança, mostrando o quanto que você precisa entender de ser mais genuíno na vida. Ainda mais que a gente, quando cresce, a gente perde essa questão toda de ser uma pessoa mais genuína, dessa doçura toda. Então, o que acontece quando cai essa carta no jogo? Ela vai demonstrar para você se naquela área você precisa, na realidade, agir com mais doçura, com mais esperança, se você precisa trazer isso para aquele momento, para aquela situação. Se precisa de fato você olhar para aquele lugar, para esse assunto que foi colocado, de uma maneira como se fosse a visão de uma criança, ou com mais esperança para aquilo. Por isso eu acho ela tão interessante em si. E claro que tem esse outro lado, essa parte de parar de agir como uma criança em si. Então essa questão da birra, essa questão do querer por querer naquele momento e fazer de tudo, quase que um furacão para ter aquilo na vida. Então ela torna também esse lugar onde a gente às vezes fica parado ali, achando que tem que ser daquele jeito, igual quando você vê uma criança querendo um brinquedo. Então ela também traz essa parte de você prestar bem atenção no que está sendo colocado. Já que na carta 14, a carta da raposa, eu até estava dando risada na hora que eu coloquei aqui, porque sempre me lembra quando alguém pergunta se o crush tá stalkeando ou se tá querendo saber da sua vida. E aí pode cair a carta da raposa, porque ela representa isso. Ela representa essa questão toda, essa questãozinha assim da raposa ser um animal que o tempo todo tá de olho. Então, é exatamente isso. Além disso, ela também vai falar
sobre uma questão de precisar ter ousadia na vida, ou na área que você perguntou. Por quê? Porque a raposa, ela fica lá na espreita, ela fica lá querendo saber o que está acontecendo para aí sim agir. Então, muitas vezes, você precisa ficar ali olhando, analisando para saber o momento certo de agir. Além disso, essa ousadia da raposa, ela também fala de uma questão em que você, às vezes, dependendo, claro, das cartas que estão ao redor, de precisar ter um jogo de cintura na situação. Então, talvez você tenha perguntado sobre um inventário, por exemplo. A carta da raposa caiu no seu jogo. E aí, o que ela está querendo te falar? É um alerta para que você tome mais cuidado com as coisas que estão sendo colocadas e automaticamente também ter mais jogo de cintura naquela situação. Vai depender, lógico, como eu sempre falo, do que está no entorno dela, mas ela traz sim essa conotação para entender essa parte de ousar, essa parte de prestar mais atenção nos detalhes, de ter um alerta ali, se vai ter algum acidente ou não, porque também pode ser colocado, pode ser visto isso, tá? Então ela sempre vai mostrar essas questões, desses avisos, assim, extremamente importantes e que são necessários ter jogo de cintura para não abalar nem o emocional, nem o físico, nem o mental, nem nada do tipo. Apesar de algumas pessoas falarem que é uma carta negativa, eu vejo mais de um lado positivo. Exatamente por ser um alerta. E às vezes na nossa vida a gente precisa sim de um chacoalhão e de um alerta para entender o que está acontecendo e realmente acordar para aquilo. Automaticamente também ter mais jogo de cintura naquela situação. Vai depender, lógico, como eu sempre falo, do que está no entorno dela, mas ela traz sim essa conotação para entender essa parte de ousar, essa parte de prestar mais atenção nos detalhes, de ter um alerta ali, se vai ter algum acidente ou não, porque também pode ser colocado, pode ser visto isso, tá? Então ela sempre vai mostrar essas questões, desses avisos, assim, extremamente importantes e que são necessários ter jogo de cintura para não abalar nem o emocional, nem o físico, nem o mental, nem nada do tipo. Apesar de algumas pessoas falarem que é uma carta negativa, eu vejo mais de um lado positivo. Exatamente por ser um alerta. E às vezes na nossa vida a gente precisa sim de um chacoalhão e de um alerta para entender o que está acontecendo e realmente acordar para aquilo. E se você está chegando agora e não sabe muito bem e tem curiosidade de entender sobre o baralho e quer pegar desde a primeira carta ali, é só acompanhar também no nosso canal do YouTube. Aí tem os outros programas sobre os outros assuntos que a gente traz aqui no programa, sobre divórcio energético, numerologia, todos os assuntos que estão englobados, né, dessa questão toda energética e autoconhecimento. Hoje o nosso programa já chegou ao fim, infelizmente, mas não se preocupe, semana que vem a gente volta para mais autoconhecimento, com mais cartas, mais assuntos e reflexões para trazer esse universo energético para você e desmistificar também, entender que não é tão complexo quanto parece ser. Até a próxima!